Tá? E aí pessoal, tudo bom? Vamos começar então o estudo da matéria do átomo, tá bom? Começando aí a unidade 2, primeiro capítulo. Bom, o que a gente tem, gente? Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, a gente tem que dar uma analisada qual que era a crença anterior a isso, né? Lá na Grécia Antiga, alguns filósofos ali, alguns pensadores, eles acreditavam que a matéria ela era formada por 4 elementos, né? Fogo, terra, ar e água. E que essa matéria era contínua, ela não tinha, eu não conseguia dividir ela. Ela era uma coisa só, única, contínua, tá? Mas, gente, nesse mesmo período aí, surgiram dois pensadores, que foram o Leucipo e o Demócrito. E o Leucipo e o Demócrito eles iam um pouquinho contra essa crença de que a matéria seria contínua. Para Leucipo e Demócrito, na verdade, a matéria era formada por bolinhas, pequenas bolinhas rígidas, indivisíveis ali. Eles deram nome para essas partículas de átomos, que no grego significa não divisível. Então a crença deles era que se eu fosse dividindo, ia chegar uma hora que eu não ia conseguir dividir mais sem que se alterasse as propriedades daquele material. Então eu teria então o átomo. Só que, gente, essa ideia aí do Leucipo e do Demócrito, ela não foi muito bem aceita na época, né? Porque essa crença dos 4 elementos era muito forte. Então ela acabou meio que sendo esquecida aí com o passar do tempo, tá bom? Bom, lá por volta de 1600 e pouco, gente, surgiu aí o método científico, tá? O que era esse método científico? O método científico é o que a gente tem hoje, né, como base da ciência, que é o seguinte: uh, um fenômeno ele tem que ser estudado com base em observações e experimentos, né? Então eu coloquei aqui para vocês um esqueminha de como funciona o método científico. Então primeiro a gente parte de uma pergunta: por que o céu é azul? E aí eu vou pesquisar isso daí no conhecimento que se já tem. Né? Então eu vou pesquisar em livros, internet, o que seja, né? Vou fazer uma revisão bibliográfica para ver se eu encontro a resposta para esse assunto. Caso não tenha uma resposta, então eu formulo uma hipótese. Eu acho que é por tal motivo. É meio que um chute mesmo, tá bom? E com base aí nisso eu vou realizar um experimento. E esse experimento ele pode rejeitar a minha hipótese ou confirmar essa minha hipótese. Então é desse jeito que a ciência trabalha, tá bom? Então sempre seguindo aí essa lógica. Mas se minha hipótese foi rejeitada, eu volto e formulo uma nova hipótese. E aí a partir disso eu posso ou elaborar um novo experimento. Esse esquema aqui na verdade ele é cíclico, né? Não é assim, e também nem não necessariamente nessa ordem, tá certo? Bom, nessa época aí, gente, surgiram as leis ponderais, baseado aí nesse método científico, tá? A primeira delas, gente, foi a lei de Lavoisier. E antes de entrar na lei, o que a gente tem que ter em mente, gente? Esse princípio das reações químicas. Nas reações químicas, eu sempre tenho os reagentes, aquilo que eu tenho no começo, e isso vai formar, depois da reação, um determinado produto. Então eu misturei bicarbonato de sódio com vinagre. Esses são os meus reagentes. Quais foram os produtos que foram formados? O sal, carbonato de sódio e CO2. Então esses são os produtos, tá bom? O Lavoisier, gente, ele descobriu o seguinte, que numa reação química, a massa dos reagentes sempre vai ser igual à massa dos produtos. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho 24 gramas de magnésio reagindo com 16 gramas de oxigênio, 24 mais 16 dá 40. Então, a massa total de reagentes é 40 gramas. Isso vai formar o óxido de magnésio. Vai formar quanto de óxido de magnésio? Também 40 gramas. Porque a massa que eu tinha no começo tem que ser igual à massa que eu tenho no final. Então isso é a massa, isso é a lei de Lavoisier. A massa é constante em uma reação química.
A lei de Proust, gente, ela segue a seguinte lógica. Se eu tenho numa determinada reação química 20 gramas. Opa, deixa eu colocar mais para baixo aqui. Se eu tenho 20 gramas de um certo reagente, eu vou ter 20 gramas. Um minutinho. Se eu tiver aqui 20 gramas de um certo reagente, né, eu vou ter 20 gramas, digamos que formem dois produtos. Eu vou ter 10 gramas de um produto e 10 gramas do outro produto. Tá? Se eu dobrar isso daqui, a quantidade de reagentes, então eu coloquei 40 gramas agora. Coloquei 40 gramas de reagente. Logo, a quantidade de produtos aqui vai dobrar também. Então eu vou ter 20 gramas do primeiro reagente e 20 gramas do segundo reagente, tá bom? Então é uma proporção constante. Se eu triplicar, vai triplicar tudo. Se eu quadruplicar, quadruplica tudo, tá bom? Com base nisso, gente, vem aí um exercício que é muito comum vocês verem daqui para frente. Então, ó, nesse slide aqui eu tenho aqui duas experiências. Na primeira experiência eu tenho cálcio reagindo com oxigênio, tá? E isso vai formar a cal virgem, tá bom? Então não se preocupem por enquanto com essa notação aqui, é só para simplificar. Se eu tenho 40 gramas de cálcio aqui no começo e forma 56 gramas de óxido de cálcio, quanto de oxigênio eu vou ter que ter aqui nessa reação? Ué, que número que somado com 40 dá 56? Então aqui eu vou ter 16 gramas. Lembra do Lavoisier? A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, tá? E na segunda reação aqui, gente, eu não sei quanto de cálcio eu usei. Aí eu tenho 32 gramas de oxigênio, tá? E aí, quanto que formou de cal? Também não sei. Como que eu posso calcular isso daqui, gente? É bem simples. Eu posso pegar essa parte aqui, ó, e transformar numa regra de 3, certo? Então eu faço y vezes 16, certo? É igual a 40 vezes 32. Né? Então, ó, multipliquei esse por esse por esse aqui, tá? Então, quanto que vai dar isso daqui? 40 vezes 32 vai dar 1.280, dividido por 16. Então, eu tenho aí 80 gramas de cálcio nessa história. Então, aqui ó, eu tenho 80 gramas de cálcio. Ah, e quanto do óxido de cálcio aqui que formou? Ué, agora é fácil, ó. Tem 80 desse e 32 desse. Então 80 de reagente, mais do cálcio, mais 32 do oxigênio. A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Então a massa aqui de óxido de cálcio formado é quanto? 112 gramas. Tá certo? Então é um cálculo que vocês vão ver bastante entre essas tabelinhas aí. E aí a partir disso, seguindo aí a lei do Lavoisier e do Proust, descobrir a quantidade que vai ser formada desses reagentes, tá bom? Um detalhe bem importante aqui, gente, que eu acabei esquecendo. E qual que é a proporção nessa reação aqui? Se a gente tem aqui, ó, 40 gramas do primeiro, mais 16 do segundo. Isso aqui para formar 56 gramas. Então, qual que é a proporção nessa reação? É só simplificar. Então, esses dois números aqui eu vou dividir pelo mesmo número. Então, eu vou dividir por 2. Eu tenho 20 e aqui 8. Eu posso continuar simplificando. Divido por 2 de novo. Eu tenho 10 e aqui 4. Tá bom? Só para os reagentes, tá bom, gente? Esquece os produtos. Se eu dividir de novo aqui por 2, eu vou ter aqui 5 e aqui 2. Então, qual que é essa proporção, a proporção dessa reação? 5 partes
do cálcio para cada 2 partes do oxigênio. Então, 5 partes de cálcio para 2 partes de oxigênio. Então, a proporção dessa reação é de 5 para 2, tá bom? Tem um exercício na apostila de vocês que pede para vocês acharem essa proporção, tá bom? É só simplificar. Vai dividindo pelo mesmo número até que não seja mais possível dividir sem dividir e não ter um número inteiro, tá bom? Só simplificar. Deixa eu apagar aqui minha lousa. Bom, e aí, gente, surgiu a partir disso o modelo atômico de Dalton. Dalton tenta, para explicar por que dessas reações serem constantes, aí, se essas proporções serem constantes, essa massa de reagentes e produtos serem sempre a mesma, ele criou o modelo atômico, tá bom? Então, os principais pontos aí desse modelo de Dalton, tá? Primeiro, toda substância é composta por átomos. Então, independente, qualquer coisa, toda matéria é formada por átomos. Os átomos, gente, eles não são criados nem destruídos. Então, eles existem desde o início dos tempos e não dá para criar nem destruir um átomo, tá bom? Elementos químicos são diferentes tipos de átomos. Então, eu tenho oxigênio, eu tenho cálcio. Todos eles são átomos, só que são átomos diferentes, tá bom? Mais para frente a gente vai ver quais são essas diferenças. E uma coisa importante, gente, em uma reação química, os átomos simplesmente se rearranjam. Ou seja, eles trocam de lugar para formar novas substâncias. Então, esses átomos se chocam, e aí com esse choque vai ocorrer a troca da posição. Então, eu tenho essa substância aqui é formada por esses 2 átomos, minha mão e a caneta. Quando se chocarem, vai ter a troca, vai trocar de lugar e aí vou ter uma nova substância sendo formada aqui e uma nova substância sendo formada aqui, tá? Então dessa forma aí, por que a massa ela é constante? Porque se eu tenho os mesmos átomos no começo e no final, então não tem como variar a massa aí na reação química, certo? Então é isso, tá bom, gente? Então, ó, vou deixar aí para vocês. Eu quero que vocês façam os exercícios de 1 a 5 da página 46 para vocês já irem treinando aí. Principalmente, gente, essa questão dos cálculos que a gente viu aqui nesse slide, tá bom? Porque isso daí é uma coisa que eu vou cobrar muito de vocês, tá? Gente, qualquer dúvida, manda lá no chat, tá bom? Dessa vez eu vou pedir para vocês fazerem um pouquinho diferente. Eu quero que vocês tirem uma foto da resolução do exercício e postem lá para mim, tá bom? Para eu poder marcar aqui e poder ter essa interação com vocês, tá certo? Então, é isso aí, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.